antes, né? Foi a partir das 7h30 da noite e tal. Você curtiu na tela da Record? Nós temos os melhores momentos, será? Pra rodar? Então pode colocar na tela, viu, Pedrão? Pra gente começar essa nossa conversa. O São Paulo que ontem enfrentou a Ponte Preta. A Ponte Preta, time de Série C no Campeonato Brasileiro, né? É importante dizer que a Ponte não vive o seu melhor momento dentro da sua história. E o jogo de ontem foi marcado por várias reviravoltas, né? O Caleri marcou pelo lado do São Paulo, no cruzamento, a bola sobrou para ele dentro da grande área. Mas aí, meus amigos, nós tivemos outras definições. A Ponte Preta acaba virando o jogo por 2-1. E eu quero saber de você, ô Daniel Marcos, te preocupa a falta de futebol do São Paulo? Não tô nem falando de resultado, porque resultado e futebol, qualidade de futebol apresentado são coisas bem distintas. Mas o São Paulo ainda não fez o jogo, né? Nesse Campeonato Paulista, vem de uma sequência bem indigesta, inclusive colocando aí empate contra o Velo Clube, com o time majoritariamente titular. Posso colocar nessa linha de maus resultados a derrota contra o Bragantino, que inclusive numa situação bem dramática também no Campeonato Paulista, ou seja, é um São Paulo que não encontrou a sua identidade ainda dentro do Campeonato Estadual. Então, Hélio, na verdade eu fiz uma pesquisa bem rapidinho antes de vir aqui. A gente pode colocar esse mau desempenho do São Paulo nas últimas 20 partidas. Essa que é a verdade. Fora o jogo do Corinthians, né, que o São Paulo foi muito bem, tratou o clássico como clássico. As outras partidas, né, foram assim, desesperadoras, né? O torcedor do São Paulo tá vendo o time do São Paulo como se estivesse derretendo. A cada partida vai pior, vai de mal a pior. E o que mais impressionou ontem foi o Zubeldia, né, não ter poupado os jogadores, não ter entrado com o time reserva, como tinha entrado na penúltima partida, entrou com os titulares. E assim, dá pra colocar muito na conta do Zubeldia quando a gente vê o Lucas Moura apanhando da bola, sabe? Cara, um jogador de alto nível, ali o melhor do jogo ontem, ali do quarteto, vamos dizer assim, né, foi o Caleri, porque fez o gol. Mas, pô, o Lucas tava muito mal, o Luciano fora da área. Cara, a gente já vê que não vai bem, em criação de jogadas ele não vai bem, ele tropeça na bola, ele faz mal as leituras da jogada. O Luciano é aquele cara pra ficar perto ali do Caleri, incomodando o zagueiro, né? E o Oscar, sei lá, parece que não recuperou ainda o bom ritmo, né? Então acho que a má fase do São Paulo é mais preocupante ainda, Enio, pro decorrer do Campeonato Paulista, né? Vai entrar na fase de mata-mata, vai entrar perdendo para um time, como você falou, da Ponte Preta, que é um time que tá fazendo um Campeonato Paulista até ok, né? Para um time que caiu ano passado pra Série C, tá fazendo o Campeonato Paulista ok, mas a gente espera que o São Paulo pegue esses times e atropele, principalmente quando joga em casa. E não foi o que aconteceu ontem. Foi muito longe disso, né? Gols marcados pelo lado da Ponte Preta do Arthur e do Everton Brito. E isso, o Rodrigo Serafim, quero saber de ti, né? Sobre a qualidade do futebol do São Paulo. E eu gosto muito que as pessoas me provocaram ontem. Falando, pô, você sabe, né? Hoje o São Paulo vai entregar o jogo pra Ponte Preta dificultar a vida do Palmeiras. Não. Não foi, não. Faltou futebol mesmo. O São Paulo tentou ganhar o jogo. O que me deixa mais preocupado é que o São Paulo tentou vencer o jogo. Não conseguiu demonstrar o mínimo de futebol. Não conseguiu ser minimamente perigoso. Futebol paupérrimo do São Paulo ontem me chama a atenção, Rodrigo. É um cenário que tem se repetido, né? O São Paulo tem tido muita dificuldade de construir e de criar chances, né? Sobretudo do ponto de vista de mecanismos coletivos, de movimentação, de abertura de espaço, de articulação com a bola, quando o adversário está postado, quando o adversário tem a linha mais baixa, quando o adversário marca um pouquinho mais perto do próprio gol. Os melhores momentos do São Paulo na temporada até agora, sobretudo nas vitórias contra Corinthians e Mirassol, né? Contra o Mirassol, a goleada no Morumbi, contra o Corinthians, a vitória no Clássico, foram em cenários em que o São Paulo teve a condição de ter um time adversário que saiu, que abriu espaço e que deixou o São Paulo com condição para colocar o Lucas no jogo, para colocar os caras no jogo, para ter ultrapassagem dos laterais. E isso não vai acontecer sempre, ainda mais porque os adversários sabem que o São Paulo tem tido essa dificuldade de construção quando a linha de defesa está bem postada, está bem encaixada, está bem organizada. O São Paulo ainda tinha uma consistência defensiva interessante no final do ano passado, na reta final do Campeonato Brasileiro, só que isso tem se esvaído também. O São Paulo tem ficado uma equipe mais vulnerável nesse começo de temporada, nesse começo de Campeonato Paulista, principalmente nos jogos com a força máxima, né? É isso que chama atenção. Se a gente for olhar a reta final do ano passado, a dupla de volantes era uma dupla que muitas vezes era criticada pela torcida, com o Luiz Gustavo
e com o Damian Bobadilla, sobretudo porque eram dois destruidores, tinham até uma capacidade de distribuir um pouquinho a bola, mas faltava qualidade na organização e na circulação da bola no meio de campo e no ataque. E isso que o São Paulo tem de volta com o Pablo Maia e sobretudo com o Alisson. Só que de alguma forma, essa compensação defensiva, ela acaba ficando um pouquinho prejudicada, principalmente porque à frente dos dois, do Pablo Maia e do Alisson, tem 4 jogadores que não vão fazer essa recomposição, né? O Caleri, Luciano, Lucas e Oscar. E o São Paulo perde muito em intensidade e também em marcação territorial com esses 4 em campo, na hora de voltar para marcar, na hora de fazer a recomposição, na hora de cobrir um lateral, na hora de uma inversão de bola, você tem que correr, você tem que acompanhar um lateral, um zagueiro, um volante adversário que infiltra, que sobe. Nisso o São Paulo tem pecado muito, isso custou caro, sobretudo no jogo contra o Velo. Foi um jogo muito ruim da equipe do São Paulo contra a Inter de Limeira, de novo, um cenário bem parecido com esse da Ponte. Adversário com a linha postada lá atrás, bem perto da área marcando, São Paulo tentando rodar de um lado para o outro, não acha caminho, vai cruzar a bola na área. Né? Então, assim, é um time que falta muita criatividade, e não é pela qualidade dos jogadores, a gente sabe que Oscar é um cara que tem muita criatividade, Lucas é um cara que tem a carregada progressiva, né? Carregar a bola e ganhar duelos contra os adversários na base do drible, na base da velocidade. Você tem o Alisson, que também é um bom distribuidor e circulador de bola. Então, assim, a qualidade técnica para fazer essa construção mais criativa tá lá. A questão é fazer o time jogar. E aí eu acho que cai na conta do Luiz Beldia. O estilo dele é preferencialmente um estilo que briga mais e que tem mais intensidade do que necessariamente controla o jogo a partir da bola e da qualidade técnica. Isso a gente já sabe desde os tempos de Lanús, desde os tempos de LDU, mas eu acho que ele tem que fazer o time de São Paulo jogar um pouquinho mais, porque esse cenário do jogo contra a Ponte vai ser o cenário na absoluta maioria dos jogos. E se o São Paulo não consegue vencer os jogos que se apresentam dessa maneira, aí vai ter problemas sérios ao longo do ano.